Uma parábola. Volto a este texto, mais uma vez, sentando-nos à mesa do Senhor para refletir sobre o significado disto e o que esta experiência na vida cristã de celebrarmos a ceia do Senhor tem a nos ensinar, tem a nos lembrar, como nós assim acreditamos. Nossa confissão de fé é reconhecer que a ceia do Senhor é um memorial, de nos trazer à lembrança valores indissolúveis, imensuráveis deste amor de Deus por nós, como acabamos de cantar. Mas esta parábola traz no seu ensino algo bastante difícil de ser compreendido à primeira vista. Dada a natureza dela, dadas as expressões que Jesus utiliza, dada a própria descrição e narrativa desta parábola, que no primeiro momento tem um tom déspota, um tom agressivo, um tom rígido, na maneira como o Senhor lida com os seus servos. Não bastasse isso, também há um fator que acrescenta a dificuldade de compreensão desta parábola, uma vez que ela está num contexto que aparentemente as ideias estão desconexas. Um capítulo como este, especialmente do versículo 1 ao 10, trata de 4 assuntos em apenas 10 versículos, e esses assuntos, sem uma certa ligação entre eles, dificulta ainda mais a compreensão clara do que Jesus quis dizer com esta parábola. Mais um fator é que não temos referência exata deste texto nos outros evangelhos. Nós cremos que os evangelhos foram escritos por meio de fontes. Lucas é o único que diz que ele pesquisou por si próprio e se dedicou ao estudo e à busca de informações que validassem o seu ensinamento e que fundamentassem os seus registros. Como historiador, Lucas era médico, por certo, dado à ciência, ao conhecimento, e não queria que os seus escritos fossem condenados por falhas ou por faltas de base, de fundamento histórico. Então ele inicia o seu evangelho dizendo que eu me dediquei à procura dos fatos para que fossem todos eles registrados como verdade. Mateus e Marcos provavelmente o evangelho mais antigo, fez uso provavelmente de fontes orais. Marcos é o mesmo que andou com Paulo e ouviu dos discípulos histórias reais, verdadeiras acerca da pessoa de Jesus, e ele então quis registrar e passar à igreja do primeiro século aquilo que Jesus Cristo fez e falou. Há uma teoria de que os 3 evangelhos teriam usado suas fontes, e algumas dessas fontes foram fontes comuns aos 3 evangelhos. Mas, evidentemente, nós encontramos algumas narrativas que só aparecem em Mateus, outras que só aparecem em Marcos e outras que só aparecem em Lucas. São as narrativas com fontes exclusivas. O capítulo 17 de Lucas é uma delas. Apesar de uma referência próxima à questão do tamanho da fé, que encontramos em outros evangelhos, mas a referência que Lucas faz de uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover uma amoreira, torna essa narrativa diferente daquelas usadas por Mateus e Lucas, que Jesus teria dito que uma fé do tamanho de um grão de mostarda diria a uma montanha, lança-te ao mar, e ela seria lançada. Isso tudo para introduzir e mostrar a você que este texto não é tão fácil de ser entendido quanto ele parece. É uma parábola, sim, mas a forma como os termos são utilizados e aquilo que é registrado nessa parábola, e ainda mais, a desconexão dela com os textos anteriores e posteriores, torna um pouco curiosa, um pouco específica no seu entendimento. Diz assim o texto de Lucas 17, versículos 7 a 10. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Especialmente quando comparada a outras parábolas, o ensinamento dessa parábola não é imediatamente claro como outras são. Provavelmente, naquele tempo e na hora em que Jesus citou esta parábola,
no contexto em que citou, que não posso afirmar que tenha sido exatamente no mesmo contexto em que ele disse o que disse até o versículo 6, e a experiência de ter curado 10 leprosos a partir do versículo 11, tenha tido um significado claro para os seus ouvintes. Então é importante que a gente recupere um pouco deste pano de fundo para tentar entender o que Jesus Cristo quis ensinar com esta parábola que mostra um Senhor rígido, um Senhor que separa as coisas de forma muito clara, um Senhor que aparentemente age com rigor para com os seus servos, um Senhor que claramente sabe o seu lugar e sabe o lugar dos seus servos, e principalmente as palavras finais, quando trata os servos como homens e mulheres inúteis. Quando olhamos esse texto à luz do conhecimento da graça, deste amor que o Corozano acabou de cantar, parece que esse texto está totalmente fora de ordem, parece que é um ensinamento totalmente fora de contexto, porque este Senhor não parece agir com amor, este Senhor não parece agir com misericórdia, este Senhor não parece agir com graça. Mas é importante que saibamos que Jesus está se referindo ou se dirigindo aos seus discípulos num contexto em que a religiosidade, a religião, era dominada pelo conhecimento e pelas imposições dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, dos sacerdotes e sumos sacerdotes, que tinham o desejo no coração de cumprir inteiramente a lei de Moisés. Jesus, então, inicia nesse texto, como eu disse, ele trata de 4 assuntos. O primeiro deles é chamando a atenção dos seus discípulos para o escândalo causado pelas atitudes negativas de qualquer um que possa levar à queda um de seus pequeninos. Isso significa a coerência entre o que ensinamos e o que vivemos, a coerência daquilo que nós pregamos e anunciamos e a maneira como somos vistos. E Jesus é muito duro em dizer no versículo 2 que seria melhor que um desses pelos quais veio o escândalo amarrasse uma pedra de moinho em seu pescoço e fosse lançado no mar, do que ser julgado pelo fato de ter sido tão rígido com os outros, mas ele próprio ter causado escândalo e tristeza no coração dos pequeninos. Mas ato contínuo, Jesus vai tratar do perdão. Nos versículos 3 e 4, ele fala sobre o perdão tantas vezes quantas forem necessárias. Muitos literais vão tomar para si a quantidade, o numeral, exemplificado por Jesus, de 7 vezes, então limitam-se a dizer que se forem 7 vezes serão perdoados. Mas, na verdade, no contexto bíblico, os numerais tinham um simbolismo, na realidade em que Jesus viveu, no contexto da cultura hebraica, em que os numerais tinham um significado, um simbolismo muito forte. Por isso vemos tantas vezes o número 3, o número 6, o número 7, o número 14, o número 40, o número 12. Há não diria misticismo, mas um simbolismo para com os numerais no contexto bíblico. Especialmente o número 7 sempre representou a perfeição, ou aquilo que é absoluto, e mais, aquilo que é eterno. Então, quando Jesus se refere ao perdão 7 vezes, na verdade Jesus está querendo dizer com este número, e as pessoas entenderam isso, tantas vezes quantas forem necessárias. Porque 7 sempre representou a eternidade. Depois Jesus vai falar sobre a fé. E agora então parece-me que há uma certa conexão, sim, é o que eu quero propor, de o contexto da fé tão grande quanto um grão de mostarda, suficiente para dizer para uma amoreira, uma árvore, que dá o fruto da amora, levanta-te do lugar onde você está plantada e plante-se novamente lá, e diz Jesus que se a nossa fé for desse tamanho, isso acontecerá. Mas agora Jesus inicia uma parábola que parece-me quer colocar as coisas no seu devido lugar. E este é o princípio fundamental desta parábola. Se pudermos fazer uma conexão que aparentemente não existe entre os textos, no capítulo 17, versículo 1 e 2, depois 3 e 4, 5 e 6, e agora começando no 7, eu diria que Jesus está nesta parábola
se elas têm alguma conexão, esses textos, Jesus está querendo colocar as coisas em ordem, os papéis organizados, as responsabilidades bem definidas e os frutos bem claros. Jesus fala de um Senhor que recebe em sua casa, no final do dia, seus servos que estão vindo da lavoura e do campo, do pastoreio de suas ovelhas. E seria natural pensar num senso de justiça social, num senso de igualdade, num senso de socialismo. Seria natural pensar que aquele Senhor deveria, naquele momento, acolher os seus servos, colocá-los sentados à mesa. Mas Jesus mesmo diz: mas vocês sabem que o correto é que o Senhor se alimente e seja servido pelos seus servos, e só então eles comam. Jesus está se referindo ao momento da ceia, de um jantar, de uma refeição, onde precisa se respeitar os papéis no reino de Deus. Jesus havia acabado de falar do poder da fé. E Jesus sabia, como sabe até hoje e continuará sabendo, que nós, seres humanos, temos uma tendência natural, pelo pecado, de transgredirmos os limites. Somos abusados por natureza. Somos, por uma natureza pecaminosa, tendentes ao tempo todo transgredirmos o senso dos limites, o senso da organização, o senso do respeito e da reverência. E Jesus imaginava que se aqueles discípulos tomassem de fato conhecimento do poder que lhes estava sendo dado, poderiam transgredir os seus limites e se tornarem os próprios deuses do seu coração. E é o que acontece hoje. Por conta do poder que há na fé e pela consciência que temos e sabemos deste poder, invertemos os papéis e tornamos-nos senhores de nós mesmos. Tornamos-nos os nossos próprios deuses e transformamos o nosso Deus soberano em nosso servo, em que nós dizemos para Ele o que queremos, a hora que queremos e como queremos. Já era da época de Jesus a tendência humana de querer usurpar do poder da fé e partir então para o exagero de determinar as bênçãos, de nós mesmos estabelecermos os limites ou não das nossas inferências, da nossa autoridade. E Jesus então conta essa parábola para lembrar aqueles homens que há limites, que precisam ser respeitados e honrados, para que os frutos sejam verdadeiros. Jesus estava querendo orientar e fazer aquelas pessoas entenderem que no reino de Deus há papéis claros, há limites estabelecidos, que determinam muito bem o êxito da sua obra e da sua vontade em nós. Aparentemente, esta parábola pode soar como algo rigoroso, rígido, distante, frio, calculista. Ao contrário, eu vejo nessa parábola mais uma vez a revelação da graça e da misericórdia de Deus, que mesmo sendo Ele quem é, não nos deixou do lado de fora da sua casa. Esse texto meramente nos lembra, ao sentarmos à mesa, que temos um Senhor, temos um dono. Pois é natural de nós, seres humanos, acharem em algum momento que temos direitos. Nós achamos que temos algum mérito. Na verdade, o grande dilema das discussões, sejam elas filosóficas, teológicas, acerca da realidade e dos dilemas da humanidade, travam-se muito nessa questão de o que é nosso direito, o que é nosso mérito. Ou dizemos, mas eu não mereço isso não me compete, isso não me apraz, isso não me faz bem, porque o tempo todo nós estamos querendo nós mesmos estabelecer o controle do nosso caminho. E quando Jesus usa esta parábola ao final no final desse trecho, com 4 assuntos aparentemente desconexos, posso entender que Jesus está colocando as coisas em ordem, dizendo: vocês não podem nunca se esquecer de que há um dono e um Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da lavoura, Ele é o Senhor das ovelhas, e vocês são apenas servos.
Lembrar que temos um Senhor, coloca-nos no lugar de dependência, coloca-nos no lugar de submissão, coloca-nos no lugar e na experiência de desfrutar então de tudo aquilo que Deus tem separado para nós. Ato contínuo, Jesus, usando a sua parábola, no primeiro momento causa espanto nos seus discípulos, quando Jesus coloca as coisas em ordem e diz: primeiro o Senhor se assenta, come, bebe e é servido. Há um comentarista que sugere que esta parábola tem um tom escatológico, como se Jesus estivesse preparando, analisando a linha da história, de que haverá um dia em que nós nos sentaremos plenamente à mesa do Cordeiro, mas por enquanto nós ainda temos o nosso lugar limitado e a nossa atribuição clara de servi-lo enquanto vivemos. Não sei se isso está tão claro quanto possa parecer, mas o fato é que Jesus está querendo lembrar os seus discípulos de que se há alguma coisa que precisa ser reverenciada é o senhorio, a autoridade, o poder absoluto do dono de todas as coisas. E transgredir esta linha, transgredir esta ordem, coloca em risco a nossa própria sobrevivência. Jesus está dizendo que primeiro senta-se o Senhor, para lembrarmos que nós temos um dono. Nós não somos donos de nós mesmos, mas sentamos-nos à mesa pela graça e pela misericórdia do dono de todas as coisas. Esta experiência de Jesus com seus discípulos lembra-nos, em segundo lugar, que somos todos iguais, que estamos todos na mesma condição, como servos, de sentarmos-nos à mesa pela misericórdia de Deus. O que Jesus quer ressaltar nessa parábola é que depois de comer e beber, nós teremos o nosso lugar. Depois dele comer e beber, nós teremos o lugar. Não ficaremos de fora da sua casa, não ficaremos de fora da sua mesa, mas sentados à mesa somos lembrados que somos todos absolutamente iguais. Numa geração, num contexto humano em que todas as coisas são politicamente lidadas pela lei do mérito, pela lei da honra. Muitos acham que merecem mais do que outros pelo mérito, pela história, especialmente naquele contexto em que Jesus lidava com homens e mulheres que traziam nas suas identidades uma geração. Eu sou da tribo de Levi, eu sou da tribo de Judá, e traziam na sua história motivos pelos quais eles se orgulhavam. Numa geração e numa cultura onde as castas e as camadas sociais eram extremamente claras e divididas, onde uma imperfeição física, uma debilidade da saúde, uma condição social e econômica distanciava as pessoas, afastava-as de um convívio pleno. Jesus agora vai dizer que não, todos têm lugar à mesa do Senhor. Ele é Senhor, mas Ele não nos trata fora da sua casa. Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é o primeiro a ser servido, Ele é o primeiro merecedor de todas as coisas, mas Ele não nos deixou de fora, de comermos da sua comida, de alimentarmos do seu prato, de bebermos a sua bebida, de vivenciarmos a sua graça. Isso é graça. Esta narrativa nos lembra, portanto, que temos um Senhor, lembra-nos que somos todos iguais, lembra-nos também que temos um compromisso. Sentar-se à mesa do Senhor é renovar em nós o compromisso e o temor da responsabilidade que temos de trabalhar na sua obra. Curiosamente, Jesus usa duas figuras muito especiais nesse contexto, porque trabalhar na lavoura e cuidar de ovelhas eram as profissões menos reconhecidas na época de Jesus, como ainda hoje. São profissões humildes, de pouco trato, de pouca remuneração, já naquela época também, mas mais ainda numa cultura, como eu acabei de dizer, onde as camadas sociais eram claramente distintas. Jesus faz questão de ir lá no fundo, no nível mais baixo, mas trazer a honra e a alegria de poder servir ao Senhor, ainda que seja nas coisas mais humildes da sua geração, do seu tempo. Jesus então faz menção e faz uso da lavoura e das ovelhas.
para dizer que não existe privilégio maior para nós do que, sendo o que formos ou fazendo o que fizermos, fazer para o Senhor, ser do Senhor. Como a poesia acabou de nos lembrar da experiência de Pedro, a maior prova de amor ao Senhor Jesus é cuidar das ovelhas dele. Por isso ele pediu a Pedro: Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Jesus então faz uso das profissões menos reconhecidas no seu contexto social para lembrar aos seus discípulos que é um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio fazer a sua obra acontecer, e isso nos leva a um compromisso renovado de fazer mais e mais pelo Senhor. E sentar à mesa do Senhor lembra-nos também, e por último, que não somos nada sem o Senhor. Vale chamar a sua atenção para o fato de que a referência à inutilidade do servo não é proferida pela boca do Senhor. Veja bem no texto, não é o Senhor que nos chama de inúteis, somos nós mesmos. Não é um juízo, não é uma condenação, é um autoexame. É bem diferente. No versículo 10, Jesus diz assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis. Por quê? Porque fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer. Perceba que esta é uma reflexão individual, num alerta pessoal de que nós podemos e devemos fazer mais pelo Senhor. A gratidão, o nosso senso de reconhecimento pelo privilégio de sermos colocados à mesa do Senhor, de partilharmos do seu alimento, de desfrutarmos da sua bebida, de compartilharmos da sua casa, de desfrutarmos da sua provisão e do seu cuidado, deve nos levar a um senso comum do privilégio que temos, mas ao mesmo tempo da nossa inutilidade. Não fosse o Senhor, nada seríamos. Esta é a consciência destes servos que declaram: somos inúteis. Na verdade, somos pequenos. E o Senhor não precisa de nós para fazer a sua obra acontecer, mas Ele nos dá a honra e o privilégio de servi-lo. Ele nos coloca na sua causa, Ele renova a nossa força, Ele nos dá o sustento, Ele nos dá condições, Ele nos dá alegria, Ele nos dá recompensa por voltarmos da lavoura trazendo consigo os nossos molhos e vir do pasto, trazendo conosco o cheiro gostoso das ovelhas do seu pasto. Por isso, num autoexame, chegamos à conclusão de que nada disso seria possível não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Isso é sentar-se à mesa do Senhor, partilhar da ceia, olhar para a cruz, reconhecer o amor do Senhor, é lembrar que temos um dono de todas as coisas, lembrar que somos servos, e isso nos torna iguais, todos, a começar em mim. Lembra-nos que temos um compromisso, uma obra a ser realizada até o fim, e que tudo isso é fruto sim da graça e da misericórdia do Senhor, porque se dependêssemos apenas de nós mesmos, somos tão inúteis que para nada serviríamos. Mas o Senhor nos tem dado graça e misericórdia para vivermos essa experiência inigualável, como corpo de Cristo, como igreja de Jesus, de tornar o seu nome conhecido em toda a terra. Somos lavoura do Senhor e ovelhas do seu pasto. Graças ao Senhor que nos acolheu, graças ao Senhor que nos recebeu, graças ao Senhor que nos põe sentados à sua mesa com Ele, mesmo comendo depois, porque sabemos, tudo primeiro é dele, depois somos nós. Que Deus nos abençoe. Irmão Divo estará adorando ao Senhor com mais uma poesia, enquanto nos preparamos para a celebração da ceia do Senhor.